Boa E noite. aí, boa noite. Tudo Deixa eu bem? ajeitar aqui. Cara, eu até peço desculpas aí aos seus seguidores que o Instagram puniu a página e a gente teve que fazer invertido, né? Ao invés de eu entro ao vivo, eu tive que entrar no seu vídeo ao vivo. Mas vamos começar, né? Quem, quem acompanha aqui o Piauiense já viu alguns textos do nosso amigo Lucas Rebelo. Ele é bacharel em economia, é analista de investimentos. Ele próprio me ajuda também em alguns investimentos na Bolsa de Valores e é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Boa noite, Lucas. Tudo bem? Bo- Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui com você. Um prazer enorme, né? Você não tem o que dizer. Na última eleição teve um teste, foi um teste, eu acredito que bom. Assim, o resultado não foi o esperado, né? Mas na capital, 3 a cada 100 pessoas aprovaram o seu trabalho. Você ficou em quarto lugar. Eu acho que é isso. Bola para frente. Vamos continuar. E é o que interessa. Lucas, e hoje o tema da nossa live é o que você precisa saber para investir na Bolsa de Valores, o que você precisa saber sobre a Bolsa de Valores. E como eu falei, você é bacharel em economia e um analista de investimentos. O que que faz um analista de investimentos? Qual é o seu trabalho? Pronto, o trabalho do analista é garimpar, é buscar, procurar oportunidades. E eu acho que o momento é bom para essas oportunidades. Eu acredito que o momento seja propício, mas com cuidado. Por exemplo, naquele momento que a gente passou do governo Bolsonaro, da questão do combustível, que como estava atrelado às cotações internacionais, estava tendo algumas empresas que costumam ser punidas, setores, com a questão do combustível, estavam sentindo muito aquilo. Então eu achava que ali era um período para você comprar certas ações, ali o Ibovespa caiu bem e algumas oportunidades surgiram. E ali eu achava que você tinha que ter paciência com certos papéis. Não era comprar e se desfazer rápido desses papéis. Ali eu visualizei que você tinha que ter uma certa paciência. Já nesse momento de agora, eu acho que não deve existir assim tanta paciência. Você vai comprando e tendo uma certa valorização de capital, já vai soltando. Tem uma certa valorização de capital, já vai soltando. Eu acho que o momento não está tão propício para você segurar, apesar de eu ter escrito algo recente, eu acho que você viu, falando que a Bolsa de Valores, na figura do Ibovespa, que é o índice, é o principal índice da Bolsa de Valores, não confundir com a B3, que é a empresa Bolsa. Eu estou falando do Ibovespa, né, que é o Uhum. índice que dá uma referência da Bolsa de Valores. O Ibovespa, ele também, você deve visualizar o Ibovespa, por exemplo, 108 mil pontos, 109 mil pontos. Você não pode olhar esses 108 mil pontos de hoje como eram há 3 anos. Por quê? Porque tudo acaba sendo impactado pela inflação. Então, esses 108 mil pontos, eles podem ser, vamos supor, estou só jogando aqui um exemplo, 90 mil pontos, 80 mil pontos. Então, a bolsa, o Ibovespa pode estar assim mais barato. Mas também não pegue toda a inflação e desconte e acredite que não. Tem que ter um certo flexibilização, tem que ter um cuidado. Eu acho sim que o momento é interessante para o longo prazo e para fazer operações mais rápidas, assim, de 3 dias, compra uma ação, 3 dias vende. Como é que eu vou criticar, eu vou reprimir uma pessoa que está tendo uma valorização no papel de 10%, de 12%, de 15%, num momento de instabilidade como a gente está passando? Tá entendendo? Instabilidade, eu não estou falando de preferência. Você tem que reagir ao que o mercado lhe dá. Você reage ao mercado, não é questão de preferência por A, ou B, C, ou D. O momento é esse, você tem que aproveitar. Não tem o que fazer. Você vai fazer o quê? Vai chorar? Vai lamentar? Não, aproveita. Aproveita e é isso. Bola para frente. Então, eu acho que você tem que olhar com cuidado os momentos.
O momento, por exemplo, como eu falei, que o combustível estava lá em cima com o Bolsonaro, ali puniu muitas empresas, encolheu a renda do brasileiro, aquilo ali. E depois teve a questão do teto da alíquota de ICMS nos estados. Então, aquilo ali fez com que diversos setores que estavam sendo punidos pudessem crescer. Os papéis passaram a valorizar. Então, ali eu acho que deveria sim ter uma paciência. Eu acho que agora, eu acho normal as pessoas não terem paciência. E não acho errado. Eu até concordo. Tá entendendo? Paciência de comprar um papel e pegar uma valorização de 10%, vender. Eu acho que você tem que entender a diferença entre preço e valor. Por exemplo, se você me pergunta Petrobras a R$ 30 com Bolsonaro, o que é que eu acho, Lucas? Eu não acho nem barato, nem caro, mas eu acho interessante, não é ruim você entrar quando estava a R$ 30 com Bolsonaro. Agora, se você me pergunta Petrobras a 26 com Lula, isso aqui não é nenhuma recomendação, gente. Não é nenhuma recomendação. Eu nunca investi em Petrobras, nem nunca recomendei alguém investir em Petrobras. Seja Lula, seja Bolsonaro, seja Eu já investi. Pois eu nunca investi em Petrobras, nem recomendei alguém investir em Petrobras. Então isso aqui não é recomendação. Mas eu acho que você tem que olhar, diferenciar o preço do valor. Você tem que saber o que é Petrobras a R$ 25 com A e Petrobras a R$ 30 com B. O que é que eu acho de Petrobras hoje? Se você olhar o presente, o retrato, ela aparentemente está barata, mas você não pode olhar o presente. Você tem que tentar projetar o futuro e saber como ela vai reagir no futuro. Não é isso? Então você tem que olhar os resultados futuros da empresa, não olhar o presente. O presente ela realmente está aparentemente barata. Mas há política de presidente A e política de presidente B. Não importa se você concorda, discorda. É isso. Sim. O mercado é isso. Lucas, tá, mas digamos que a pessoa não sabe nada sobre Bolsa de Valores, o que é uma ação. Eu queria que você explicasse isso. Olha, eu quero saber o que é uma ação e como é que um cidadão decide investir em uma determinada empresa. Olha, eu não sei nada de Bolsa de Valores, eu gosto da Petrobras, né? E eu tenho aqui um dinheirinho, eu queria investir na Petrobras. O que é como é que funciona esse processo de comprar uma ação? O que é essa ação? Como é que eu escolho essa empresa que eu vou comprar a ação? Explica do bem básico mesmo, que eu acho que pode ser interessante para os nossos espectadores. Pronto. A ação, eu não vou falar de forma técnica, eu vou falar de forma básica para todo mundo entender. A ação, pedaço de uma empresa. O que é que esse pedaço de uma empresa ele pode lhe garantir? Você pode ganhar em 4 formas com esse pedaço de uma empresa. Você pode ganhar com valorização de capital. O que é valorização de capital? A ação ficar acima do que você comprou. Essa diferença do que você vendeu, que você comprou, chamada de lucro, você terá que pagar 20% de imposto de renda. Por exemplo, se o seu lucro foi de R$100, não, eu falei errado, desculpa, você terá que pagar 15%. No caso de swing trade, compra num dia, vende no outro. Agora, se fosse day trade, compra num dia e vende no mesmo dia, você teria que pagar 20%. Essa é a diferença, 20% day trade, 15% swing trade. No caso do swing trade, você tem como é que se chama? Uma isenção de 20 mil. Você pode vender até 20 mil por mês. Passando disso, você tem que pagar imposto. Até 20 mil ou menos, você não precisa pagar imposto, mesmo que você tenha tido lucro. E claro, você só precisará pagar imposto se seu resultado tiver sido positivo no mês, você tiver tido lucro. E se você teve prejuízo, vá guardando esses seus prejuízos, vá declarando esses seus prejuízos, que eles poderão ser compensados com lucros futuros. Ou seja, você poderá abater esses seus lucros com prejuízo. Então, uma das formas de ganhar é valorização de capital. Eu já expliquei o que é a valorização de capital. É vender acima do que você comprou. A outra forma de você ganhar, dividendos. O que são os dividendos? Os dividendos são a parcela do lucro líquido de uma empresa. A empresa lucrou, pega uma parte do lucro líquido e passa para os acionistas. Os dividendos, eles são isentos. Muitos dizem que não existe essa isenção, porque o lucro ele é tributável. Não é isso? Então, como ele é tributável,
o dividendo está isento, mas antes dele virar dividendo, ele já tinha sido tributado, né? Isso, há essa discussão, se é bitributação, se não é. Na reforma tributária que estava existindo aí do governo Bolsonaro, queriam tributar, né? Uma ala aí, uma parte, queria tributar os dividendos e tem o juros sobre capital próprio. Os juros sobre capital próprio não são muito diferentes dos dividendos. Inclusive, eles são considerados dividendos para efeito de cálculo de dividend yield. Eu já falei dividendos e valorização de capital. Agora eu vou falar juros sobre capital próprio. Juros sobre capital próprio, a empresa registra essa remuneração ao acionista como despesa. Como é que ela faz? Ela quer remunerar o acionista, ela registra lá uma despesa. Geralmente ela teve os ganhos com essa remuneração que ela vai fazer ao acionista com lucros passados, né? Aí ela registra isso como despesa e lhe paga. Você vai receber com um desconto de 15%, ou seja, você já vai receber com esse desconto de 15%. Dividendos, que são isentos, juros sobre capital próprio, valorização de capital, no caso do swing trade que eu falei, 15% de alíquota sobre o seu lucro e você tem isenção de até 20 mil por mês. Passou disso, e se você teve resultado positivo, que é chamado de lucro, ele é tributável. Então, dividendo, juros sobre capital próprio, valorização de capital. 20 mil, não paga imposto de renda. Não paga imposto de renda se você, mesmo que você tenha tido lucro. E até 20 mil reais. Passou de 20 mil, tem que pagar imposto. Não precisa pagar imposto se tiver tido prejuízo no passado e compensado esses prejuízos agora. Tu vai compensar esses prejuízos que tu teve no passado, aí não vai precisar pagar. Mas a regra é pagar imposto. A regra é pagar imposto. Você tem que pagar imposto. Passou de 20 mil. Esse negócio de compensação é outra coisa. Não vamos complicar para não deixar a coisa complicada. Então, dividendos, valorização de capital, juros sobre capital próprio, e bonificação. Bonificação, você bonifica o acionista com uma ação, você entrega ações ou até dinheiro. Você bonifica das duas formas. Então é isso aí. Então a ação é isso. Você pega um pedaço de uma empresa, você vai ser sócio, vai ser dono de uma empresa. Você vai receber, você vai ganhar com a valorização de capital, a ação ficando acima do que você comprou, com os dividendos, com os juros sobre capital próprio ou com a bonificação. São essas 4 formas que eu falei. Dividendo, juros sobre capital próprio, eu já expliquei a diferença, mas não fique filosofando assim muito, achando que são tão diferentes, não são tão diferentes assim não. É porque um é parcela do lucro líquido, o outro é registrado como despesa, está ligado mais a lucros passados. Pronto, pode falar. Certo. Então, a ação é um pedacinho da empresa lá, o 0,0001% da Petrobras, né? Sim. Se eu pagar esses R$ 40 aí de uma ação, digamos que a Petrobras esteja nesse valor, então eu comprei lá uma pequena porcentagem dela, né? Uhum. Sim, exato. E os dividendos são os lucros que essa empresa reparte com os acionistas. Exato. Mas toda empresa, ela tem ela paga os dividendos para os seus acionistas? Se toda empresa paga os dividendos para os acionistas? Ótima pergunta. Para você pagar dividendos, é como eu falei, ele é a parcela do lucro líquido. Então, se a empresa não começa a ter lucro líquido, começa a complicar. Como é que ela vai pagar dividendos se ela não está tendo lucro líquido? Se ela está tendo um prejuízo? Se o resultado é positivo, já com todos aqueles descontos, que é o lucro líquido, que é a medida mais usada aí para o acionista, né, de valor, se há lucro líquido, a empresa vai pagar dividendos. Se não há, fica difícil. Como é que ela vai pagar dividendos? Ela pode pagar até juros sobre capital próprio, que está ligado a algo mais passado, que ela registra como despesa. Mas dividendo sem lucrar é complicado, né? Então, o dividendo está... Por isso que falam muito essa questão da Petrobras. Eu não vou me estender muito nesse tema da Petrobras e bola para frente. Pode ir jogando mais perguntas, mas é isso. Algumas ações, no caso preferenciais, elas passam até a ter direito a voto quando em determinados exercícios a empresa deixa de remunerar o acionista com dividendo, você passa a ter direito a voto. Determinados exercícios consecutivos, não me lembro se são 3, alguma coisa assim, que é algo muito decoreba, né? Que não há necessidade de... Então é isso. Mas é isso, dividendos está ligado ao lucro. Estão ligados ao lucro, você pode dizer. Então, vamos supor que eu tenho um dinheirinho aqui, eu consegui, digamos, R$ 10 mil e quero investir, né? Eu quero tentar ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. Como eu escolho uma empresa para investir? Como é que eu faço essa escolha?
essa escolha? Eu utilizo alguns sites, Fundamentos, Status Invest, a DVFN. O que eu uso menos é o ADVFN. Eu uso mais o Fundamentos, o Status Invest, observo múltiplos. Para explicar um pouquinho mais fácil, múltiplos, P sobre VP, preço sobre valor patrimonial. O que é isso? Essa coisa tão difícil? É nada mais, nada menos que o valor de mercado da empresa. O que é valor de mercado? Valor de mercado é o preço de uma ação multiplicado, preço ou cotação, tanto faz. O valor de mercado é o preço multiplicado pelo número de ações que uma empresa tem. A quantidade, número, o que você quiser. Você multiplica o preço vezes a quantidade. Por que quando o preço de uma ação cai, diz que perdeu o valor de mercado? Porque quando você faz a multiplicação é óbvio, né? Você pega o produto e caiu. Então a resposta está óbvia. Tá óbvia. Então, é isso. Quando você pega esse P sobre VP, você vai jogar valor de mercado, que eu já expliquei o que é, sobre patrimônio líquido. Uhum. Se o resultado for igual a 1, quer dizer o quê? Que a empresa está sendo negociada sobre igual ao seu patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? São os bens e direitos de uma empresa subtraídos das obrigações, ou seja, ativo menos passivo. Então, se o preço sobre o valor patrimonial está 1, é que a empresa é negociada pelo seu patrimônio líquido, pelo seu patrimônio bruto descontado das obrigações. Então, é isso aí. E agora, por exemplo, PL, preço sobre lucro líquido. Você pega o valor de mercado e divide pelo lucro líquido dos últimos 12 meses. Aí você tem o PL. Se o PL, digamos, for 10, significa que a empresa se paga em 10 anos. Se o PL for 5, significa que a empresa se paga em 5 anos. Se paga em 5 anos em quê? Em lucro líquido. Se o PL for 20, a empresa se paga em 20 anos. Quanto menor for o PL, geralmente é melhor, é a tendência. Mas você não pode pegar dados de forma isolada. Você tem que entender todo o contexto, toda a conjuntura. Você joga esses dados para entender, para fazer uma leitura sobre a ação. Então é isso. Eu posso explicar isso de forma mais simples, mas mas eu acho que deu para entender um pouquinho a lógica. Você acho que isso aí cabe mais uns textos na página aí daqui a um tempo para você aprofundar mais nesse assunto. Mas eu queria dar um exemplo para ti, para tu explicar aqui para a gente. O que eu percebo é que as pessoas que não têm muito conhecimento sobre bolsa de valores, elas investem da seguinte forma. Quando todo mundo começa a falar que uma ação está boa, aí ela vai lá e compra. Ou seja, provavelmente, não, aquela ação está crescendo e está se valorizando. Quando a pessoa vai saber, um leigo, né, falando de um leigo que não tem muito conhecimento sobre como investir, ele segue os outros e compra depois que já cresceu aquela ação. Então ele compra caro porque ele acha que ela está crescendo e vai crescer muito mais. E quando começa a cair, ele vende. Ou seja, ele compra caro e vende barato. Eu acho que isso é um erro muito comum das pessoas que não têm conhecimento sobre bolsa de valores, acabam se informando a partir das notícias, né? Olha, a ação está crescendo, então eu vou comprar agora porque ela está crescendo. Então ela está comprando caro. E ela começou a cair, eu disse, opa, antes que eu perca meu dinheiro, eu vou vender logo. Então, como é que seria isso? Como é que a pessoa pode entender a tendência de uma ação para ela crescer? Olha, aquela empresa ali possivelmente vai começar a crescer a partir de agora, por isso que é uma boa investir nela. Como é que é possível uma pessoa entender isso, para ela não comprar caro, ela comprar barato e vender caro? Ela vai ter que procurar um analista, de preferência que ela sinta independência, né? Eu estou falando de preferência. Ela vai ter que procurar um analista ou ela vai ter que estudar o mercado, como eu já escrevi uma vez, por sua conta e risco. Ela tem que fazer as duas coisas. Mas é como eu digo, às vezes só estudar não resolve. Eu por exemplo, na média, eu posso até ser considerado, é claro que eu posso até ser considerado uma pessoa ansiosa, mas felizmente, eu não levei essa minha ansiedade para a Bolsa de Valores. Quando eu estou na Bolsa, não há um pingo de ansiedade hoje, nada, não há nada de ansiedade. Então, se eu sei que eu compro algo barato, e se esse barato fica mais barato ainda,
Isso é uma tremenda oportunidade. Tá entendendo? Isso é oportunidade. Então, hoje eu tenho ansiedade zero em bolsa de valores. Apesar de, na média, você pode até me considerar uma pessoa ansiosa. Mas o que é que acontece comigo hoje? Hoje as pessoas pedem para eu recomendar alguma coisa e eu falo, não, se você quer, eu vou recomendar. Mas eu acho que eu não deveria recomendar nada. Hoje você tem que passar o dia todo sem operar, 2 dias sem operar, 3 dias sem comprar nada. Tá entendendo? Eu faço isso. Ah, mas eu não comprei, eu estou vendo agora que cresceu 10%, 15%. Ah, mas aí a culpa não é minha. Podia ter caído também, não podia? Então, assim, o mercado, ele oferece oportunidades. Você tem que ser tranquilo, porque essas oportunidades, elas aparecem. Quando não há essas oportunidades, compre sabendo que você comprou algo que não foi barato, ou então vá para a renda fixa, de preferência Tesouro Selic, porque Tesouro Selic não sofre marcação a mercado, tanto faz juros subir, juros cair, ele vai só acompanhar o mercado, não é isso? Ou vá para o Tesouro Selic, ou vá para um CDB pós-fixado com liquidez diária de um banco que lhe dê segurança. Mas o Tesouro Selic ele costuma ser até mais seguro. Não estou falando de ações agora, saindo um pouco do escopo de atuação. Por que o Tesouro Selic é mais seguro? Porque o Tesouro Selic ele é garantido pelo governo federal, enquanto o CDB é garantido pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Esse Fundo Garantidor de Crédito é privado e o governo é governo. Você pode não gostar de governo, ser anarquista, ser libertário, o que você... Mas assim, você tem que saber que o governo é quem termina mandando no negócio, né? Quem manda é o governo, não tem como fugir. A gente pode não gostar do governo, querer proteger o dinheiro, não vou usar as expressões aqui, mas você tem que saber que o governo é superior a uma instituição privada. Isso aí não dá para falar muito sobre isso. Então, é isso aí. E a poupança é o mesmo caso do CDB. Ele é coberto também pelo FGC. O FGC tem um limite de 250 mil por conglomerado, instituição financeira por CPF, e um limite global de 1 milhão. Juntando todos os conglomerados, por exemplo, Banco X, Banco Y, Banco D, Banco Z, se eles não forem do mesmo conglomerado, você junta esses 250 mil cada um, dá 1 milhão. Passou disso, não vai ter mais esse limite. Então é 250 mil por instituição, conglomerado, e 1 milhão juntando a soma das instituições. Então é isso aí. Você está comprando algo caro na renda fixa, saiba que você comprou caro e tenha paciência, né? Ou então vá para a renda fixa, que é o mais aconselhável. Tem as duas coisas. Porque assim, às vezes você compra uma coisa cara na bolsa e ela pode continuar subindo. Tá entendendo? Você tá ganhando dinheiro, tá? Mas assim, não é o aconselhável, mas você pode ganhar. Você pode ganhar ou perder. Sempre vai existir o risco de ganhar. O risco de ganhar não, o bônus de ganhar e o ônus de perder. Não é isso? Lucas, e atualmente, quais são as empresas brasileiras que estão mais promissoras? Quais são as que estão em maior crescimento na Bolsa de Valores? Uma ação interessante. Eu não sou estudioso do setor, viu, gente? Do setor que eu vou falar, não é de ações. Ações eu sou. Não sou um estudioso do setor, mas eu estou vendo a Qualicorp como uma ação interessante para o momento. Ela perdeu muito valor de mercado, caiu muito. Para quem não sabe, um dos fundadores... Não vou contar a história, porque depois tem alguma confusão. Mas, assim, a Qualicorp tem uma história aí do seu fundador, fica para depois, tudo, mas esse fundador não está mais na empresa. Eu acho que é uma empresa interessante. Polêmica, tudo. Teve uma certa perda de valor de mercado, na confusão, na época. Mas, assim, eu vejo como interessante... A empresa interessante. Eu acho que é isso. Mas assim, eu também vejo outras. A Klabin, eu estava vendo a Klabin como interessante um dia desses. Mas assim, ela já deu umas subidinhas, tá entendendo? Eu gosto de ter uma filosofia. Só compro por preço tal.
É como eu falei, a inflação ela também vai corrigir a ação. No determinado momento ela também vai corrigir. Pode ser que essa correção não seja igual, pode ser que seja superior, pode ser que seja inferior, mas eu também acho que a ação, em determinado momento, a inflação vai corrigir. Principalmente de empresas que reajustam contratos com índice acima da inflação oficial, do IPCA, não é isso? Mas, é como eu digo, eu prefiro esperar um pouquinho mais na Klabin, mas a Klabin, quando estava um pouquinho abaixo, eu estava recomendando. Porque a gente está falando de empresas seguras. A Klabin é mais segura do que a Qualicorp. Mas assim, a Qualicorp eu acho que você tem que ter cautela, mas é uma boa pedida. Outra empresa que eu acho também que pode ser boa para agora, mas tem que ter muito cuidado também, porque é um setor polêmico, que é o da construção civil, que é a MRV, é um setor polêmico. Então, isso que eu estou falando, nada foi recomendação de compra, que fique claro. Mas eu acho que a MRV, ela deu até uma subidinha hoje, mas eu acho que ela ainda se apresenta como uma empresa interessante para o longo prazo. Eu vejo a MRV como uma empresa interessante. A MRV, Klabin, Qualicorp, como tantas outras que eu poderia falar. Essas empresas mais conhecidas, que já têm um valor de mercado mais esticado, eu não vejo tão interessante assim. Por quê? Porque elas já são grandes. Então, elas são mais empresas de segurança. Que, assim, elas vão crescer, Elas têm mas menos espaço para crescer. Tem menos espaço para crescer. Mas a Petrobras, por que é que eu não compraria a Petrobras hoje? Ela no retrato, pegando o retrato, ela está perfeita. Mas eu não olho o retrato, eu olho o futuro, né? Então eu não entraria assim em Petrobras, respeito, mas eu nunca recomendei nada de Petrobras, nunca, nada, nem quando ela estava, nunca. É isso que eu estou falando. Sim, vamos ver aqui se tem algumas perguntas também, só para ir acrescentando. Tem uma Entrando pergunta agora boa na aí que live. saiu agora aí. Entrando agora na live, sua estratégia é formar uma carteira previdenciária com foco no longo prazo e dividendos? Também pode ser, mas a minha estratégia principal não é essa, tá entendendo? Mas é uma das estratégias. Também eu posso moldar a minha atividade ao que você quer, a sua estratégia. Mas a minha estratégia do momento, eu costumo direcionar minhas estratégias, vou adequando as estratégias de acordo com o momento. Nesse momento, se eu pego uma pessoa tendo 15%, 20%, mas as oportunidades estão agora, as assimetrias estão agora. Mas eu acho assim que a virada não vai ser tão rápido, apesar de achar que bolsa também acompanha a inflação. Pode acompanhar para mais, para menos, igual. Eu também, mas assim, é como eu digo, as assimetrias estão agora. Quem está comprando agora, para daqui a 5 anos, daqui a 6 anos, não vai estar nem preocupado, porque vai crescer tudo absurdamente, né? Ou não, as coisas podem piorar ou melhorar, ninguém sabe, né, o que é que vai acontecer. Ninguém sabe o que vai acontecer. Eu acho assim que não é um momento de coisas tão descontadas, mas eu vejo um momento de coisas interessantes, tá entendendo? Mas eu não vou impedir que um cliente meu com valorização de 10%, de 15%, de 20%, impedir que esse cliente venda as ações, tá entendendo? Então, vender as ações seria quebrar um pouco essa figura que foi feita da estratégia previdenciária, tá entendendo? Mas eu me permito quebrar em um momento como esse, porque, como eu digo, teve aquele momento lá do Bolsonaro, dos combustíveis, que o Ibovespa sofreu, certos setores sofreram, juntando outras coisas, PEC kamikaze, sei lá, dos precatórios, foi juntando todo tipo de coisa aí, foi misturando e a Bolsa deu uma sofrida. Mas eu acho assim que um governo Bolsonaro não é preferência, gente, não é preferência. Estou falando, um governo Bolsonaro, ele daria mais segurança para uma mudança de rota, para a rota mudar mais rápido. E o governo Lula, eu não vejo essa mudança de rota tão rápido. Então, eu não vou impedir que pessoas com valorização vendam suas ações. Eu não vou impedir. Eu acho que é interessante. Mas depois cresceu 40%, 50%, você fez besteira. Você está triste porque pegou 20%? Você está triste porque pegou 15%? Né? Eu acho que cada um dentro da sua estratégia. Mas a minha estratégia, desculpa se eu fui assim um pouco desrespeitoso, mas não foi minha intenção. A minha estratégia também pode se adequar à estratégia previdenciária ou respeitar quem queira quebrar
essa imagem que foi formada da estratégia da carteira previdenciária. Uhum. Tem outra pergunta aqui. Vejo que nos Estados Unidos empresas pequenas conseguem lançar ações. No Brasil isso é permitido? Qual o critério mínimo para fazer um IPO? Critério mínimo para fazer um IPO, a pergunta foi boa. Eu acredito que eu já posso ter me aprofundado um pouco mais. Eu posso até citar aqui que surgiu um boato uma vez que o Helder Eugênio queria colocar os 180 graus na Bolsa de Valores. Então, tem como um portal de notícias, o Piauiense botar lá Piauí 3 lá na Bolsa de Valores, uma empresa pequena? É possível no Brasil? É complicado, porque você vai ter que ir atrás de quem faça o que chamam do IPO que tu falou, não é isso? Que você faz direito lá, você tem que virar primeiro um SA e depois você faz os outros critérios para fazer o IPO, que é como tu disse. É complicado porque isso incorre em custos. Então isso gera custos. Isso aí a empresa pequena não vai ter recursos, né, para fazer. Exatamente, porque isso você vai ter que ir atrás do banco de investimento, e é complicado. Como é que você vai conseguir bancar esse processo? É muito complicado. Então tem que ter um certo tamanho. Por isso que eu não vendo fantasias. Assim, a Bolsa de Valores, ela lhe traz mais segurança, porque são empresas que, para chegarem onde chegaram, elas já tinham uma certa capitalização, elas já tinham um certo respeito, um tamanho. E você, Pedro, se você for montar uma empresa, você vai ter a chance de quebrar, mas você vai ter uma chance de crescer muito mais do que uma empresa que está na Bolsa. Por quê? Porque você é pequeno. Quando você é pequeno, é só comparar isso com o PIB de país desenvolvido, com o PIB de país que é emergente ou subdesenvolvido. Às vezes acontece uma loucura, né? Um PIB de um país emergente, subdesenvolvido, cresce 10%, 5%. Por quê? Porque ele não tem um cresce muito mais e é muito mais pobre, né? Porque ele não tem um track record, um registro assim consolidado, estável. E o rico não, ele tem uma referência. Então, o que é que acontece? O rico, ele é mais consolidado, o crescimento é mais estável, é mais devagar, porque ele já é grande, ele já entrou no negócio grande. E tu não, se tu montar teu negócio, tu vai crescer muito mais. Então, assim, eu não vendo fantasia, assim, o meu lado, assim, acaba sendo menos vendável para o mercado, porque eu não... É claro que ocorreram casos, por exemplo, como o da Magazine Luiza, que a ação era na casa dos centavos aí, não sei se era 4 centavos, 5 centavos, 3 centavos, não lembro, e foi para quase 30, mas agora corrigiu bem, não é isso? Então não foi só... Porque teve o lado da bolha também, né? Teve o lado da bolha e possibilitou esse crescimento. Mas isso não é a regra. A regra é empresas crescerem menos. Ah, mas nos Estados Unidos, setor de tecnologia, tudo, Estados Unidos são outro país, né? Não é o Brasil. Mas assim, a bolsa para o longo prazo, você pode ganhar muito. Mas também, não vou pegar o exemplo de uma pessoa que é grande, que está entre os maiores investidores do mundo, que está aqui no Brasil, e dizer que o caso dela, qualquer um vai chegar lá. O bom era que chegasse, né? O bom era que qualquer um chegasse. Mas a realidade é que você tem que ter a consistência, você tem que ter o aporte, e às vezes o cara aporta alto. Então, assim, a bolsa é uma ferramenta, não é para você ganhar dinheiro, é para você potencializar o seu trabalho, o que você ganhou no seu trabalho. Você potencializa, mas você não vai viver daquilo. Exceções, se uma pessoa teve herança, nasceu, ela pode viver só de bolsa, né? E viver não é com rendimento de dividendo, não. É viver, que eu digo, especulando de forma saudável, não é de forma sem comprar ação, é comprando ação, vendendo. Ela pode viver tanto do rendimento, do dividendo, como especulando, comprando uma ação, vendendo, fatiando o capital. Uma hora entra com uma parte, outra hora entra com outra parte, tá entendendo? Então, há múltiplas alternativas. Mas, assim, não é fácil o cara... Mas, assim, a pessoa que tem disciplina, que vai botando, ela pode ganhar bem na Bolsa de Valores, sim. Ela pode ganhar. Se ela diversificar, não precisa diversificar nem de forma excessiva. Mas da forma como ele falou, da carteira previdenciária é interessante, sim. Ela pode ganhar muito. Porque, assim, ações de crescimento
tem as ações de crescimento e de dividendos, né? As de dividendos são mais estáveis, pagam os dividendos direitinho, tem um histórico. As de dividendos, elas são mais seguras no sentido de que sofrem menos com a oscilação. E as que são de crescimento, como os resultados variam mais, o que é que acontece? O preço, em um dado momento, ele acompanha o resultado. A racionalidade é que ele acompanha o resultado, tá entendendo? O preço, ele tem que acompanhar o resultado, seja lucro ou prejuízo. A racionalidade é isso. Mas, como eu digo, você tem que analisar negócio de risco. Bolsa é risco? Depende. Se você está entrando no fim da festa, é risco. Se você está entrando ao som dos canhões, como tem aquela frase... Né, que a pessoa espera começar a crescer e compra caro, né? O momento de agora, eu acho que é um momento interessante, mas eu não quero saber de momento, eu quero investir sempre. Invista sempre que eu acho que vai dar interessante. Não é o meu perfil, mas eu acho que vai dar muito interessante. Muito interessante. É melhor investir do que gastar o dinheiro com outras coisas que não vão lhe dar retorno. Podem lhe dar satisfação momentânea, mas eu também não vendo aquele negócio, deixe de comer um sanduíche para investir na bolsa. Aquela fantasia, né, que tu me falou uma vez, que aparece muito isso na internet, né? O cara fica com fome, não vou ficar com fome. Não, isso aí é fantasia também, né? Eu já vi aquela Natália, como é? Eu esqueci o sobrenome dela, que ela fala de economia, né? Economia doméstica. E ela falando até como economizar o papel higiênico no banheiro. É demais, hein? Aí é demais, aí não vira. Vira a pessoa ficar até tensa, né? Isso aí, às vezes vira até. Mas assim. Lucas, o que você acha de investimentos no exterior? Você separa na sua carteira? Você acha que os investimentos meu foco, brasileiros são suficientes? Natália, eu acho assim que é interessante você fazer uma carteira também internacional, tudo, mas acontece o seguinte: eu vejo muita gente vendendo ações no Brasil na baixa para comprar nos Estados Unidos na alta ou comprar caro nos Estados Unidos, com um múltiplo mais esticado, com uma situação mais favorável. Então você está apenas fazendo um comportamento de manada, não é isso? Qualquer um pode comprar ação em outro país? Eu posso ir lá comprar? Não, tem uma certa burocracia, né? Eu não sei como é a pronúncia, se é a Avenue, aquela corretora que tem, que o povo está utilizando muito ela, ou você pode comprar também no Brasil, pelas corretoras brasileiras, comprando via BDR, que é Brazilian Depositary Receipt. Você compra uma BDR e você tem um recibo lá não é uma ação em si, mas é um recibo que está lastreado tá lastreado nas operações da ação no exterior, não é isso? Uhum. Então tem o BDR, então é só BDR. Você pode comprar ações via BDR. É isso aí. Numa corretora brasileira. Antigamente tinha até a restrição para negócio de BDR, tinha que ser investidor com tantos milhões, né? Acabaram essa restrição. 1 milhão, né? 1 milhão. Não tem mais isso. Não tem mais isso. Pode até ter ficado, mas não tem mais isso. A regra é não ter mais. Lucas, para a gente encerrar aqui nossa conversa por enquanto, né? Acho que essa conversa ainda tem que se aprofundar. Eu queria saber sobre suas expectativas. Lula, presidente, as empresas brasileiras, a Bolsa de Valores brasileira já está madura suficiente para aguentar um governo do Lula, ou as expectativas são as piores possíveis? Esse negócio de bolsa madura, tudo, o que a empresa, a cotação, o preço da empresa vai buscar é o resultado, né? Então, assim, tá se antecipando, tudo, pode estar sim se antecipando, mas o que é ruim em bolsa sempre pode piorar, que eu acho que é oportunidade. Se piorou, é oportunidade, né? Mas, assim, o momento está interessante. Se ficar mais interessante ainda, para quem tem um perfil de longo prazo, como o amigo colocou, previdenciário, dividendos, melhor ainda para você, né? Mas, assim, você só pode reagir. Não é questão de torcer para que as coisas piorem. Se piorar, aproveita, né? Não, vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Aproveita. É isso aí. Então, eu acho que os preços das ações não é questão nem de achar. Eu tenho certeza que eles buscam o resultado. Pode existir exceção de uma ação esticar para mais ou para menos do que deveria,
Mas, assim, na racionalidade, ela busca o resultado. Se os resultados da empresa começarem a piorar acima do previsto, as ações vão cair mais. Se eles melhorarem acima do previsto, as ações vão subir, tá entendendo? Então, é uma questão de acompanhar resultado. Não é uma questão de torcida, de maduro. Por exemplo, Não uma existe empresa. isso de empresa madura, então, né? Que aguenta um governo. Tem empresa que aguenta, tem empresa que aguenta. Por exemplo, a Klabin, que eu falei, ela é uma empresa muito bem Aguenta adaptada, vários desastres políticos. adaptada para esse tipo de situação, porque ela exporta, ela vende para cá, ela tem market share, ela está muito bem, market share é fatia de mercado, né? Ela tem então ela consegue lidar muito bem com esse tipo de situação que a gente está agora, a Klabin. Mas assim, ao preço de agora eu esperaria um pouquinho mais. Eu acho que tem como cair um pouquinho mais. Então é isso aí. Pode continuar, vamos ver se a gente encontra outra pergunta de alguém, mas Se a tiver, pergunta pode foi muito responder. boa. Deixa eu ver aqui, deixa eu procurar. Mas a pergunta foi muito boa da carteira previdenciária. Peço desculpa se eu. Mas a minha resposta foi o seguinte: eu posso me adaptar a essa situação da carteira previdenciária, ou posso ter essa minha estratégia principal, que é montar uma estratégia de acordo com o momento, né? Então, a intenção não foi em nenhum momento ser arrogante, só para Acho que deixar isso claro. depende da própria pessoa, né? Se ela prefere ter um pouco menos de risco, né? Investindo mais a longo prazo e tem mais paciência, não quer aquele dinheiro imediatamente, ou então, se ela talvez tenha menos dinheiro e seja um investimento mais rápido que ela deseja, né? Aí ela faz o investimento mais a curto prazo, né? O swing trade ou até o day trade. Sim, sim. Vai depender do perfil da pessoa. Então, assim, a minha estratégia, ela pode se adaptar ao que você quer. Seja, estou à disposição, você é que manda, né? Então, não há problema quanto a isso. A gente pode se adaptar, se adequar ao cenário, ao que você pede ou ao cenário. Tem mais alguma pergunta aí que você gostaria de responder? A gente pode perguntar, a minha resposta foi assim, mas é isso mesmo. Uhum. Lucas, pois eu agradeço muito essa conversa. Eu deixo o espaço aberto, a gente tem que falar mais sobre isso, né? Inclusive para textos aí no Piauiense. Você já escreveu alguns, mas tem que aprofundar mais algumas coisas, né? Aqui na própria live, você é um espaço mais rápido para conversa. Cabe se aprofundar mais em muitos assuntos. Pronto, tem mais uma pergunta do Ó, professor pois Jefferson. pode responder. Pronto. A pergunta é o seguinte: qual a sua estratégia atual de investimentos, Lucas? A minha é como eu digo, me adapta a qualquer uma, mas a minha no momento não é segurar muito. Eu estava recomendando segurar bem, eu já disse, naquele momento lá da inflação grande provocada pela questão do combustível, principalmente pela questão do combustível, não foi só Auxílio Brasil, como a gente pensa, né? O combustível foi muito forte naquilo ali. E eu acho que aquilo ali era um momento de segurar mais. Por quê? Porque ali era outro governo. Eu acho que por longo prazo, sim, as ações têm tudo para explodir para cima. Tem tudo para explodir, mas eu não quero ter muito essa paciência com os meus clientes, apesar de saber que elas vão explodir. Mas eu quero que esperar, quero só comprar, eu não quero vender. Minha meta é só comprar. Eu me adapto a essa situação, só compre. Se você tem renda no momento como agora, estou falando você de forma geral, todas as pessoas. Se uma Uhum. pessoa tem renda no momento como agora, o melhor é só comprar mesmo. Tá entendendo? Só compre. Tem um renda, só compre. Tá entendendo? Agora, se fosse alta para sempre, eu não só compraria, mas assim, no momento de agora, eu tenho renda todo mês, só compre, não vendo nada. Mas assim, eu tenho que trabalhar com escassez. E a escassez, assim, hoje, que eu tenho que me virar é de não segurar tanto, apesar de que há pouco tempo eu estava mandando as pessoas terem mais paciência com as ações. Eu acho que deu para entender mais ou menos a minha estratégia, Petros?
Sim, deu. É não segurar, por enquanto. Mas assim, é como eu digo, dá para segurar, mas lidando com escassez, eu não seguraria. Perguntou se eu opero com derivativos. Não mexo com derivativos. Só ação mesmo, mercado à vista, comprou, porque derivativo vai dar dor de cabeça tanto para mim como para a pessoa, porque é uma coisa assim que a pessoa tem que estar adaptada. E a ação não, ela está adaptada a ver cair, ver subir, mas você tem uma noção. E derivativos não, é como eu digo, como o barato e o caro são relativos, ele pode lhe dar muito dinheiro, mas eu teria que fazer com o meu dinheiro, com o dinheiro dos outros. Só lembrando que eu não sou gestor, eu não opero para ninguém. Só lembrando, eu sou analista. Eu só recomendo, para depois as pessoas não acharem que eu estou operando com dinheiro de alguém, nunca. Não tenho autorização para fazer isso. Não sou gestor de nenhum fundo de investimento, nada. Eu sou só analista CNPI. Eu só dou recomendações. Então, essa é a minha recomendação, mas eu posso moldar a minha estratégia para qualquer pessoa. Eu estou à disposição de qualquer pessoa. Tá entendendo? É como eu digo, eu não vendo assim fantasias de que você vai ganhar fácil, mas eu posso ajudar. Tá entendendo? Eu posso ajudar. Uhum. Ótimo. Mais algum questionamento? Não estou vendo nenhum questionamento. Deixa eu procurar aqui. Deixa eu ver. Boa noite. Boa noite, Mari. Acho que é Mari. Nada de ruim que não possa piorar. A bolsa vai derreter próximo ano. Tem um lado bom Isso para os pode ser analistas, bom, né? né? É o que a gente estava falando ali. Tem um Quem tem lado uma bom. estratégia de longo prazo é uma coisa boa, né? Tem um lado bom para o analista, que vai conseguir mais clientes. É como eu digo, para quem tem renda, é melhor ainda que derreta mesmo tudo. Mas assim, derreter, não porque a gente não está querendo que as coisas fiquem ruins, é o mercado reagindo. Ninguém controla o mercado. Se subir, tanto faz, se cair, tanto faz. Ninguém está querendo nada que aconteça. Mas para o investidor, não tem como. Você tem que querer o bem do seu país, o bem da sua nação. Mas se as coisas piorarem, o que é que você vai fazer? Você vai ficar olhando na TV? Tá piorando. Não, você tem que reagir, compra. A gente quer sempre que as coisas melhorem, que tudo cresça infinitamente, mas o mundo é o mundo, né? Não tem como você querer mudar o mundo. A Com realidade é certeza. essa. Não tem, você tem só como reagir. Não tem como querer mudar o mundo só em casa. Verdade. E o Lula assumindo como presidente é um fato. Não tem como você brigar contra os fatos, né? Aconteceu uma situação ali, seja legítimo ou não, ele está lá. E aí a bolsa derretendo, não adianta ficar reclamando, achando ruim. Você pode até achar ruim, né? Mas você tem que trabalhar com o contexto, com os fatos que estão a seu dispor, né? Sim, é exatamente isso aí. Gente, eu adorei a conversa. O Pets não finalizou ainda. Assim que ele finalizar, caso ele queira, eu posso falar novamente. Mas eu adorei as perguntas, adorei a participação de todos vocês. Pedindo desculpa se eu ofendi alguém, se eu fui em algum momento grosseiro, mas é assim mesmo. A gente vai se adaptando, aprendendo com vocês, estudando. A gente sempre está em constante aprendizado. E é isso aí, eu estou à disposição, sempre podendo ajudar. Minha intenção aqui é contribuir, não é nenhuma outra, é contribuir, não é Lucas, e ser já fica superior a convidado aqui ninguém. você para a próxima, para escrever novos textos. O Lucas é um colunista aí da página para escrever sobre os mais diversos assuntos. Inclusive, ele escreveu uma vez sobre futebol, né? Já teve um texto sobre futebol. Eu lembro do texto do ano passado. E fica o convite. Eu acho que esse assunto aí de economia tá se popularizando, né? O Brasil vive um momento muito bom, um crescimento de investidores, e isso é bom, né? As pessoas estão cada vez mais tomando conhecimento e entendendo sobre o bolsa de valores. Às vezes a pessoa nem entende muito sobre as melhores empresas, mas já está lá. Eu mesmo não entendia direito quando eu conversei contigo, eu já tinha alguns investimentos lá que eu comprei e deixei lá esquecido, né? E é isso. É o momento de conseguir essas informações. Estamos no momento de que o brasileiro está se dando conta. Olha, tem uma bolsa de valores, é muito fácil
você comprar ação, você baixa um aplicativo aqui, faz uma conta em 5 minutos, transfere o dinheiro ali, você já está lá operando imediatamente, é muito simples. Foi uma boa intervenção essa que tu acabou de fazer, porque existiu muito essa popularização, foi boa, né? Essa democratização passou a existir com os smartphones, você poder... Você tem que pegar o lado bom disso, de comprar empresas, de ser acionista, com barreiras de entrada pequenas, essas barreiras, corretagem zero, a B3 baixando emolumentos, taxa de liquidação. É um momento muito interessante para se fazer, até para quem não quer ficar muito exposto na bolsa, mas sempre vai ser melhor a longo prazo, vai. Mas é uma época que permite todos os perfis de investidores, né? Não estou falando perfil de conservador, renda fixa, estou falando perfil mais voltado para a bolsa. O cara que quer esperar mais, o cara que quer esperar menos. Então, essa democratização foi boa nesse sentido, essa quebra de barreiras, né, para se entrar na bolsa. Foi muito interessante. Ótimo. Pois mais uma vez, Lucas, muito obrigado. Fiquem todos à disposição aí para seguir Lucas Rebelo, mandar as perguntas aí que não conseguiu fazer na hora. E boa noite a todos. Deixa eu ver. Pronto. Tá aí, Petros? Eu tô. Tem só mais uma pergunta aqui. Pode responder. Lucas já tem um curso, se não, tá em tempo. Tem um know-how para isso. Uma pessoa me mandou. Olha aí. Muito obrigado, viu, meu amigo? Foi o Gessé. Gessé aqui. Muito obrigado. Vamos ver como é que a gente viabiliza esse curso. É porque eu fiquei assim com um certo receio no começo de montar curso, porque a galera fica falando, cadê? Você não está entregando resultado, você já está vendendo curso, não sei o quê. Mas assim, eu já estou entregando resultado, então não tenho mais que ter essa barreira, esse medo, né? Porque quem for fazer essa crítica agora não vai ter mais fundamento, porque eu já estou entregando resultado e estou sendo sócio que eu digo no sentido de só receber quando a pessoa se... Voltou? Finalizar já. Muito obrigado aí pelos elogios aí do nosso amigo Gessé. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Tchau. Até a próxima.